Mais uma vez estamos aqui no quadro Mais Saúde do Manchete Goiás. Desta vez com ele, uma pessoa que eu admiro muito, secretário de Saúde, Carlos Galvão, que também é diretor do COSEMS Goiás, que é o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do Estado de Goiás. Vamos com certeza ter um bate-papo muito interessante onde você vai entender algumas coisas muito importantes relacionadas à saúde, seja as dificuldades, os benefícios, enfim. A Secretaria de Saúde, ser secretário de saúde, compensa ou não? E aí, Carlos, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui com a gente no Manchete Goiás. Fala pra mim, essa vida é boa de secretário de saúde? Gesiel, primeiro eu que agradeço, né? A oportunidade de estar aqui, é sempre um prazer estar com vocês, conversando com vocês, falando. Então, eu que agradeço a oportunidade e o convite. É missão impossível, né? Secretário de Saúde, se for financeiramente, ela não compensa, né? Mas se for pela bagagem, pelo ganho de conhecimento, aí sim, realmente eu, como diz, vou puxar um pouco da sardinha para o secretário de saúde, mas é uma profissão momentânea que a gente recebe essa missão, mas que o aprendizado é enorme, você pode ter certeza. Você vai ter que aprender de prego a combustível de avião, né? Então, assim, é uma coisa que você vai ter que estudar. E se você não sabe, você tem que correr atrás. Então, o que é gratificante na profissão é o que a gente aprende e o quanto a gente aprende. Além de poder, né, concluir vários projetos, planejamentos feitos pelo executivo e também pela gestão para a gente entregar melhorias para a população e entregar serviços de saúde que estão preconizados nas políticas públicas de saúde. Então isso aí não tem preço, isso aí realmente é muito bacana. Então você está falando que o benefício é entregar, né? Entregar, fazer aquela pessoa que não teria condição ter acesso a algo de saúde, ser grato. Eu acho que isso deve ser muito gratificante, né? Fazer com que o serviço de saúde chegue a quem necessita do serviço de saúde é que é uma missão maior, né? Porque na saúde a gente fala muito de equidade, né? E o que seria equidade, né? Equidade é você entregar mais para quem precisa mais, né? Eu sempre gosto de uma charge, não vou lembrar quem fez, mas que mostra 3 pessoas assistindo um jogo através de um muro, né? E aí atrás do muro cada um colocou um caixotinho. E nem sempre, às vezes, quem aparenta ser a pessoa que mais pode estar assistindo ali por cima do muro não é a pessoa mais qualificada, né? Então ali tinha um caixotezinho um pouco mais alto para a pessoa que precisava mais para poder assistir o jogo. Então, equidade é isso, é entregar mais para quem precisa mais e garantir esse acesso para a população de forma equânime e que a pessoa consiga entrar no serviço é algo muito importante para nós gestores. Deveria ser a primeira regra, garantir que aqueles que não têm condição ou aqueles que precisam mais ter o acesso. Então, isso é gratificante, muito gratificante. Certo. E, Carlos, uma coisa importante que eu acredito também que a gente tenha é você, aqui enquanto secretário municipal de saúde, poder trazer para a gente os malefícios e os benefícios de ser secretário de saúde. O que você traz que é o mais difícil, assim, que você fala, nossa, que você falou que é uma missão impossível, quase a gente está fazendo o filme aqui, né? Mas o que você acha? Você fala, pô, isso aqui é muito difícil demais da conta de ser secretário. Primeiro porque hoje o gestor, né, público, seja não só na saúde, mas em outras carreiras, principalmente aquele que é secretário e é gestor de fundo, né, que a gente chama, são 2 nomeações. Essa talvez seria uma das partes mais complicadas porque o gestor ele entra com o seu CPF. Então tudo que foi feito ali naquele CNPJ da saúde é de responsabilidade desse gestor. E na maioria das prefeituras, né, e aonde tem gestor e que é gestor de fundo, você precisa ter uma confiança muito grande em toda uma estrutura, né? Desde quando o processo de licitação, o processo de compra inicia até esse serviço chegar no usuário. Então é uma etapa muito grande aonde a pessoa que é o gestor, que é o que está respondendo diretamente com o CPF, não consegue vigiar tudo isso. Humanamente é impossível. Então, assim, você tem toda uma estrutura ali, né? Compras,
controle interno, contabilidade, secretaria de administração e finanças, você tem o almoxarifado que recebe, uma pessoa que atesta a nota. Então, eu penso que isso hoje para o gestor seria a parte mais difícil, porque você responde com o seu CPF, no entanto, você é a pessoa que tem que confiar em toda essa estrutura. Às vezes o erro nem é seu, mas você tem que confiar, senão dá problema para você. E aí sai aquele velho jargão, né? Que falou que é político, falou que trabalha com a gestão, é ladrão. Então, eu acho que essa seria a parte mais difícil. Porque às vezes você responde por uma coisa que nem o erro foi seu, que nem você citou. Então, eu acho que essa talvez seria a parte mais difícil, porque você depende de uma estrutura organizacional muito grande para você chegar numa conclusão de um processo. E isso dá trabalho, dá dor de cabeça, né? Acompanhar é cada dia mais difícil, né? Até mesmo porque cada dia mais nós temos mais regramentos, mais lei, mais responsabilidade imputada ao gestor, ao chefe do executivo. E um outro problema que nós temos, não só na saúde, são os recursos carimbados, que às vezes a própria população não entende, porque você quer entregar um serviço. E aí a população vê, às vezes no portal Transparência, em algum lugar, que existe um recurso em determinado local. Aí, sei lá, tem tantos milhões parados na saúde, nas contas da saúde. A pessoa fala, esse cara é um péssimo gestor. Só que ela não entende que aquele recurso é carimbado para uma situação específica. É para custeio de profissional, é para compra de um determinado equipamento específico, né? É para comprar maca para o hospital, é para comprar um determinado equipamento. Então, às vezes, você fica engessado nisso, porque esse planejamento que ele acontece, ele é de forma descendente, ele não é de forma ascendente. Então, quando quem está legislando cria a lei, ele cria num Brasil amplo. Só que a realidade da pessoa que está lá no sul do país, onde teoricamente os estados mais desenvolvidos do Brasil, e a realidade de quem está lá dentro do Amazonas, que o cara tem que andar 3 dias de barco para poder chegar a fazer um parto de uma gestante. Então, quem criou a lei, ele cria uma lei genérica, que às vezes não consegue abarcar tudo isso. E aí talvez essa seria a maior dificuldade, né, de você ser gestor hoje, assim, pelo menos para mim. Logicamente que existem milhares de outras, né? Mas essa seria a maior dificuldade, né? Porque a gente às vezes tem esse planejamento descendente, que não é feito de forma municipalista para a federação, e aí vem esse recurso já destinado, que é importante, o município precisa desse recurso para poder trabalhar, porque senão a maioria dos municípios hoje vivem de repasse do governo federal ou estadual, né? Então são poucos municípios aí em porcentagem no Brasil que vive realmente do recurso da sua arrecadação pessoal. E aí entra uma série de coisas, planejamento tributário, legislação própria, legislação local, né? Então, existe até a briga aí, né? O pessoal está brigando para não baixar o ICMS dos estados, porque isso vai prejudicar diretamente o repasse do estado aos municípios. Então, as confederações e agências goianas de prefeito estão indo atrás, fazer lobby para não poder tirar isso, porque senão diminui muito o repasse. Então, assim, é uma estrutura, né? O poder público é uma estrutura muito ampla e que não é facilmente entendida, né? E, logicamente, depende desse gestor uma dedicação. Por isso que fala que a dedicação é exclusiva, porque a pessoa tem que estar focada naquilo, né? Vigiando, verificando o processo de trabalho, tudo diariamente, porque senão ele não consegue entregar o resultado que a população tanto espera e merece. E a parte boa, né, que você me perguntou, seria, eu volto a dizer, o aprendizado, o network que a gente tem hoje de contato com pessoas, né, com políticos, com autoridades, com estabelecimentos de saúde. Esse aprendizado, ele é algo que eu acho que nem uma ótima faculdade poderia dar para quem realmente senta nessa pasta e encara ela realmente com dedicação e satisfação. Esse aprendizado, ele não tem preço. Eu acho que nenhuma faculdade mais cara poderia te dar esse aprendizado. Então, quem for ser gestor e for assumir uma secretaria de saúde, saiba que é profissão de risco. Eu costumo dizer. Por que profissão de risco? Porque você pode estar na mesma hora fazendo uma coisa certa, absolutamente certa,
e chegar a uma investigação da polícia, alguma coisa, e você sair preso sem culpa nenhuma, respondendo um processo administrativo, alguma coisa, e às vezes você é o último a saber. Então, é profissão de risco, sim. E costumo dizer outra coisa, que Secretaria de Saúde é fábrica de louco. Porque quem não Você tá ficando já? Eu já tô ficando. Louco, com os cabelos brancos, não dá para aparecer muito, mas a barba já tá branca, né? Mas é profissão de risco, sim. Então, cuidado, né? Cuidado, faça as coisas certas, porque a responsabilidade é muito grande. Como que você chegou nisso, nessa fábrica de loucos? Deus vai fazendo coisas espetaculares na vida da gente, né? Ao final de 2015 para 2016, eu sou fisioterapeuta de formação, né? Esqueci de falar isso para vocês. E já estava afastado da minha profissão, já estava em outro lugar, estava na gestão de empresas e estava afastado da minha profissão já por mais ou menos quase 10 anos. E aí eu falei, cara, eu preciso investir na minha área, aquele que eu formei, né? E aí eu resolvi começar a fazer uma pós-graduação em saúde pública e saúde com ênfase em saúde da família, né? E comecei a fazer essa pós, né? E quando foi ao final de 2016, eu recebi o convite do prefeito Ari, né, da cidade de Campo Limpo de Goiás, para assumir a Secretaria de Saúde, né? Não esperava por isso, mas como o prefeito Ari tinha uma confiança muito grande em mim, né? É meu sogro, né? E se candidatou a prefeito e ganhou e confiou essa responsabilidade em mim, que foi a minha primeira experiência como gestor, né? Eu já tinha tido experiência como funcionário público, né, aqui na Prefeitura de Anápolis, já tinha trabalhado na Secretaria de Educação, depois pedi exoneração e parti para o meio privado, e fiquei no meio privado aí durante quase 10 anos. E aí quando surgiu essa oportunidade, eu pensei muito, né, assim, já sabia que era complicado, que era arriscado, porque já conhecia alguns colegas que já tinham sido secretário, não só de saúde, mas em outras pastas, e aí surgiu essa oportunidade. O prefeito Ari fez o convite, e eu falei, fiquei naquela assim, né, vou, não vou, estava confortável onde estava, né, mas falei, preciso sair da minha zona de conforto, né, e aceitei a missão. E aí começou toda essa saga, mas que tem sido e está sendo um aprendizado muito grande. Certo, então você ficou 4 anos lá, concluiu o Campo Limpo, né? E aí depois você recebeu o convite, então, para ir para Itaberaí, que é onde você está agora. Justamente. Quando concluiu o processo, né, em Campo Limpo, devido ao trabalho que a gente fez lá, que foi um bom trabalho juntamente com a Prefeito Ari, né, na saúde ali, a gente transformou ali a saúde do município, em todos os sentidos, né, na estruturação dos serviços, na estrutura física, na estrutura de mobiliário, tudo, né? Transformamos ali, garantimos o acesso, colocamos serviços 24 horas para funcionar, que não tinha no município, né? Então, as pessoas tinham que deslocar. E aí, graças a Deus, a esse bom serviço, eu fui indicado para ir para Itaberaí. E aí, quando foi 27 de dezembro de 2020, a prefeita Rita, né, de Cássia, lá de Itaberaí, me ligou, né, tinha ganhado as eleições lá, me ligou fazendo o convite, eu fui até ela, né, conhecer lá a estrutura, e a gente bateu um papo, conversou, e daí nasceu mais esse convite aí para poder estar ali à frente dessa missão também, em Itaberaí, e que tem sido uma missão árdua, mas que tem sido também gratificante quando a gente vê as coisas acontecendo. Certo. Carlos, é muito importante também, muita gente tem dúvidas sobre a efetividade do SUS, sobre a entrega do SUS. De maneira bem simples, bem tranquila. Na sua visão, o SUS funciona ou não funciona? Na minha concepção, o SUS funciona e funciona muito bem, muito bem. Tanto que os modelos de saúde pública e regulação de saúde que os planos de saúde, eles copiaram da estrutura do SUS, né? Boa parte das coisas. Mas, na minha opinião, funciona muito bem, porque você não sai de casa hoje sem você ter utilizado o SUS. Aí a pessoa pode falar, pô, como assim? Você está falando que eu utilizei o SUS? Olha, vigie água. Quem vigia a água que você consome
em qualquer centro onde tem água potável, é o SUS. É o SUS que faz a vigilância da água, saber qual é a quantidade de coliformes fecais que tem nela, faz os apontamentos, manda para a empresa de saneamento pública ou estadual que existe no seu município ou no seu estado. A pasta de dente que você escovou foi aprovada pela Anvisa, passou por um teste, então existe uma qualificação. Se você acidenta indo para o seu trabalho, seja de carro, de moto, a pé, quem te socorre é o SAMU, que é pago pelo SUS. Se você é socorrido ali pelo SUS, onde quer que você esteja, seja de helicóptero, seja de ambulância, quem paga é o SUS. Se você é levado para um grande hospital de referência para fazer cirurgias ortopédicas hoje no estado de Goiás, todos esses hospitais são pagos e custeados pelo SUS e a referência é o público. Os hospitais que fazem as grandes cirurgias de grande porte, de transplante, são custeados pelo SUS. Aí a pessoa pode dizer, mas o acesso à atenção primária, que às vezes é responsabilidade dos municípios, né? Que é a atenção primária, que é atender ali o primeiro atendimento, é a porta de entrada, que é responsabilidade do município, ela às vezes pode ser falha, entendeu? Porque ela é competência do gestor municipal, do chefe do executivo, e aí pode acontecer realmente atropelos, como acontece em vários lugares. Mas a dinâmica de funcionamento, as políticas públicas, as portarias, a regulamentação, eu penso não, e isso é afirmado, né? É o maior sistema de saúde público do mundo. Aí alguém pode falar, mas lá no Canadá você tem acesso e faz não sei o quê. Lá na França você tem acesso e faz isso. Pois é, mas lá no Canadá e lá na França existem algumas circunstâncias diferentes. Hoje, esse sistema público, na totalidade da sua abrangência, que vai, que nem eu falei, desde o primeiro acesso até uma coisa de alta complexidade, ela está disponível para todos, para os 220 milhões de brasileiros, não sei como é que está o censo agora, ela está disponível para todos, para o mais carente ao mais abonado, ele está disponível para todos. Não existe regulamento que proíba o acesso dessa pessoa no sistema. Então, eu, como gestor e como pessoa que está há algum tempo nisso, defendo sim, defendo o sistema. Tem suas falhas? Tem. Mas vejo muito hoje mais o SUS sendo denegrido, né, por coisas que acontecem em um local ou outro, ou até mesmo pelas aquelas informações ruins que a gente tem na mídia, tem fila, tem não sei o que, tem aquilo, que é o que a gente vinha da época do INAMPS, do INSS, que tinha aquelas filas, que a pessoa tinha que acordar cedo para garantir uma fichinha, para ter o acesso ao sistema de saúde, e não era garantido a todos, né? Então, a partir de 88, com a Constituição e a criação também do SUS, esse acesso foi garantido a todos, a todas as pessoas, a todas as pessoas. E sem contar que ainda existem as políticas específicas para atender aquelas pessoas que precisam de maior assistência. Então, sou suspeito de falar. Você hoje não vive sem passar pelo SUS. O SUS está presente nas nossas vidas, no dia a dia, e realmente vem sofrendo ataques e cortes ao longo dos anos, né? Que isso é um problema, né? A gente, em vez de aumentar a receita, ela proporcionalmente, per capitamente, ela vem só diminuindo, porque ao longo dos anos nós vamos sofrendo processo inflacionário. Então, a gente tem essas deficiências, mas e que vai pensando remanejamentos de verbas, de situações para poder acontecer, né? O que seria do Brasil sem o SUS na pandemia? O que seria? Se nós tivemos o caos em muitas coisas que nós tivemos, imagina se a gente não tivesse o SUS. Quantas pessoas mais não teriam morrido? E tudo isso é feito da vigilância em saúde, pelo SUS, pelos vários departamentos da saúde que ajudam a normatizar isso. Então, o nosso sistema de imunização, ele é exemplo para o mundo. O nosso sistema de imunização, ele é exemplo de vacinação de crianças, das vacinas de rotina. Então, nós somos exemplo para o mundo. Existem vários países que vêm de fora conhecer o nosso sistema de imunização, né? Já foram extintas várias doenças que voltaram por conta da falta de vacinação, né? Porque as pessoas às vezes não acreditam, né? Poliomielite, sarampo, alguma coisa, e aí às vezes volta porque as pessoas não acreditam muito nessa situação. Então, o SUS está presente na nossa vida.
em todos os momentos. Deixa eu te perguntar uma coisa, mais regionalizando. E Goiás? A saúde em Goiás, você como diretor do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, entendendo bem a saúde goiana, as atuações entre os municípios e os estados, como que você vê hoje, de maneira geral, comparando com outros estados que você tem informação, como que está a saúde do estado de Goiás hoje? Porque muita gente às vezes não tem como comparar porque só conhece a daqui, ele não conhece a do Tocantins, a do Mato Grosso, a de São Paulo. O que você fala para essa pessoa? Como que você pode comparar a saúde do estado de Goiás hoje com outros estados? Eu tinha visto uma estatística, né, em relação a isso algum tempo atrás, eu não vou lembrar, posso estar mentindo aqui. Mas hoje, né, no patamar que nós estamos, eu acho que nós estamos entre a 5ª ou a 7ª melhor saúde hoje do país. Logicamente, nós temos outros estados que estão muito à frente de nós em relação às políticas públicas de saúde. Nós passamos um bom período, né? Quando eu falo nós, eu falo porque veio gente muito antes de nós lutando por melhorias na saúde, né? Eu sou um defensor da regionalização da saúde e isso só começou a acontecer agora, de 2, 3 anos para cá. Não existia essa regionalização da saúde. O que é a regionalização? É levar os serviços de média complexidade de atenção secundária aos municípios mais distantes do nosso estado. Então, tem pessoas que não sabem, mas existem pessoas dentro do nosso estado que andava 500 quilômetros para ir, 500 quilômetros para voltar para fazer uma hemodiálise um dia sim, um dia não. Aí você pode até falar, mas por que essa pessoa já não mora onde então que tem hemodiálise? Porque a pessoa quer às vezes ficar no conforto do lar dela. E um paciente de hemodiálise sofre muito. Então assim, tinha pessoas que andavam essa distância toda. Por exemplo, quem está aqui pro lado da Bahia, Posse, para fazer uma tomografia tinha que descer aqui em Brasília, se não conseguisse tinha que atravessar Brasília e ir para Goiânia para poder fazer, porque nós não tínhamos, né? Então, a regionalização da saúde que aconteceu nesses últimos 2, 3 anos, ela foi de suma importância para a saúde do estado, para a saúde dos munícipes, porque a maioria dos munícipes não tinham acesso igualitário ou equânime, que foi o que a gente falou, dentro dos municípios polos ou das metrópoles. Eles não tinham esse acesso igualitário. Por quê? É aquele ditado, quem chegava na frente bebe água limpa. Então, o usuário que estava dentro dos municípios polos, ele acabava chegando primeiro no serviço, por quê? Porque ele conseguia fechar o diagnóstico, ele conseguia fazer um exame de alta complexidade ou de média complexidade, e ele conseguia entrar no serviço, fazer uma cirurgia, fazer uma internação, conseguir uma vaga de UTI, conseguir uma vaga de algum procedimento mais complexo. Com essa regionalização que está acontecendo agora, né, e a diretoria do COSEMES, juntamente com a Secretaria de Estado, foi um diálogo muito amplo e nesse sentido a gente tem que agradecer porque o diálogo existiu, porque não existia diálogo. Há alguns anos atrás não existia uma conversa para poder pensar, que é o que eu falei, um planejamento ascendente, não descendente. Não existia uma conversa. Então passou a existir essa conversa com os secretários municipais de saúde, juntamente com o secretário de Estado, juntamente com o governo de Estado, juntamente com os prefeitos e executivos. Essa conversa começou a existir. Quais são os gargalos que existiam nessas regiões mais distantes? Uruaçu, Campos Belos. Estou falando desses municípios mais longe porque eram as pessoas que mais sofriam. Então, uma mulher, para dar à luz, tinha que andar 500 quilômetros para poder vir para Anápolis, para Goiânia, ou para algum município polo no entorno de Brasília, para poder dar à luz. Então, isso foi um planejamento, né, que eu acredito que, assim, por mais que ele possa ter partido do governo estadual, mas ele foi de forma ascendente. Por quê? Porque ouviu os municípios, ouviu. Então, essa regionalização da saúde, né, que a gente está vendo aí com as policlínicas, a inauguração dos hospitais estadualizados, né, que nem a gente teve em Uruaçu agora, que lá vai ter maternidade, parece que daqui a alguns dias nós vamos até ter o serviço de oncologia. Para você ver, um paciente oncológico para fazer uma quimioterapia, ele tinha que sair de Uruaçu para fazer aqui em Anápolis. Entendeu? Nos outros estados, você me perguntando nos outros estados, por exemplo, no estado do Paraná. No estado do Paraná eu não vou lembrar hoje, mas alguns anos atrás, quando eu fui, eles tinham, entre UNACONs e CACONs, que são os estabelecimentos de saúde que habilitam para poder fazer o serviço de oncologia, desde a cirurgia, quimioterapia, tratamento de exames para poder identificar, biópsia, essas coisas, nós tínhamos apenas 5 no estado de Goiás.
entendeu? Nós só tínhamos nos grandes centros, né? Rio Verde, Anápolis, Goiânia e alguns outros municípios que eu não vou lembrar agora. Então, assim, essa descentralização do serviço médico especializado e do serviço profissional é importantíssimo, além de trazer o desenvolvimento econômico e trazer acesso para as pessoas. Então, a gente fica numa visão antiga e não consegue ver que aquilo é bom para todo mundo. É bom para quem... Porque o que acontece, indo mais além do que você me perguntou, eu lembro que quando eu fiz fisioterapia, meus colegas saíam do interior, do norte de Goiás, e vinham para estudar aqui em Anápolis, que eu fiz faculdade em Anápolis, e acabava que quando eles terminavam a faculdade, eles não voltavam, porque a perspectiva de trabalho era muito pequena, a população era muito pequena, o pessoal não tinha recurso. Olha para você ver o SUS ajudando nisso. O SUS levando o recurso, levando o profissional, levando a pessoa a morar naquele município e desenvolver um trabalho ali. Então, assim, isso é regionalização da saúde. E é perfeito. Então você começa a levar desenvolvimento econômico, desenvolvimento em saúde, aonde não tinha. E trazer qualidade de vida para as pessoas. Quando inaugurou a Policlínica de Posse, foi até um relato interessante de um colega secretário, né, que falou que as pessoas chegavam na porta e falavam assim, o negócio é tão sofisticado, tão bonito, tão arrumado, que ficava até com medo de entrar. Falando, não, peraí, é de graça? Então a pessoa ficava, é de graça, é o SUS que está pagando. A fachada bonita, as faces às vezes, que é mais simples, né? Sim, e as pessoas assustavam. Então olha para você ver, o tanto que é importante a gente levar o recurso, levar o atendimento. Então assim, eu só tenho, assim, eu fico feliz de saber que eu pude participar um pouquinho desse processo, né? Ainda estamos participando. Aí você pode falar para mim, Carlos, mas tem muita coisa ruim ainda para melhorar? Tem. Nós não podemos nos acomodar, é uma evolução e sempre vai ter que melhorar. Quando a gente alcançar aquilo que precisa ser atingido no estado de Goiás, nós vamos ter que começar a pensar em outras coisas. Hemodinâmica, a parte de cardiologia ainda é muito deficitária no estado de Goiás de forma geral, né? Nós temos poucos prestadores e existem vários serviços, mas a partir do momento que o SUS entra nisso, né, de forma ampla, que nem eu falei, governo do estado, governos municipais, e entra para resolver esse problema, a gente ajuda nessa regionalização e alcançar essas pessoas. Qual a importância da equipe? Eu vou imaginar, você é um secretário de saúde, mas como você disse no começo, eu não consigo controlar todo mundo, eu não tenho como ter acesso a todos, e da mesma forma que eu estou aqui, tem alguém passando mal ali, eu estou dormindo, tem uma pessoa atendendo o outro ali. A importância da equipe de saúde dentro de um atendimento público de saúde, não importa a profissão dele, como que você vê isso hoje e como está sendo feita a capacitação desse pessoal? Você acha que como está o nível dos profissionais de saúde, da saúde pública de Goiás? Eu vou parafrasear o Mário Sérgio Cortella. Isso está importante, você está parafraseando gente importante. Ele fala o seguinte, quando ele foi secretário de Educação, acho que em São Paulo, ele falava que desde a mulher que limpa o chão e a que faz o cafezinho, até a pessoa mais importante no serviço, ele faz saúde. Então, na equipe, essa consciência de que todo mundo na saúde está fazendo saúde é muito importante, porque a pessoa tem que entender que a partir do momento que ela limpa o chão, ela não está limpando o chão só para o médico ou o enfermeiro atender. Ela está limpando o chão para cumprir o ordenamento jurídico e sanitário, para que o profissional possa atender com qualidade e atender um usuário com qualidade. Então, essa noção da equipe ter que está todo mundo no mesmo barco e todos precisam entender o seu papel dentro da onde você trabalha, seja desde o processo administrativo, o cara que está lá fazendo o processo de compra para poder comprar o medicamento, a dedicação dele para fazer um orçamento bom, onde não vai frustrar o item, ou ele vai comprar um item pelo melhor preço, essa dedicação é importante. Então, trazer as pessoas para a saúde e fazer entender isso, eu costumo dizer para a minha equipe o seguinte, é missão. É missão. É algo assim que a gente tem que entender, que nem eu falei, se for somente pelo salário, você vai ser frustrado. Então você tem que ir entendendo que é muito trabalho e que você tem que fazer uma coisa por amor ao próximo. E serviço público, em uma parte dele, ele é assim, né? A
A minha prefeita, ela costuma dizer o seguinte, eu vou falar dela também. Certo. Parafraseando. Parafraseando ela, a prefeita Rita. Ela costuma dizer o seguinte, quem não serve para servir, não serve para viver. E na saúde pública é assim. Se você não entender que você é servidor público e que você está ali para servir, e a raiz da palavra servidor e servir é servo. Então você tem que servir. Então você tem que atender, fazer o seu melhor, entregar o seu melhor, não só na saúde pública, né? Em toda a vida, tudo que a gente for fazer, mas na saúde pública a gente tem uma dificuldade porque às vezes as pessoas esperam reconhecimento, gratidão, espera que alguém vai chegar e falar, muito obrigado. E normalmente o usuário ele não vai voltar para agradecer. Muitos voltam, mas a grande maioria não. Para reclamar. Para reclamar. Mas é normal, a pessoa está com dor, a pessoa quer resolver um problema dela. Então, se ela foi ali, ela está com algum problema. Ela está com algum problema social, psicológico, doloroso. E a equipe precisa entender isso, que quem está ali procurando, está procurando por algum motivo. Por mais que seja aquele usuário mais rotineiro, se ele está ali é porque ele tem alguma dependência daquilo ali. Seja uma dependência psicológica, seja uma dependência social, e a gente tem que entender isso. E o grande problema, às vezes, que a gente às vezes acaba pecando, é que a gente quer fazer juízo de valor. O Joãozinho, que é pobre e que tem dificuldade, eu vou atender bem. Mas o Zé, que é dono da fazenda e anda de Hilux, esse não pode nem vir aqui, não. Só que o sistema é único, ele é para todos. E eu falo isso para a equipe todos os dias. Não adianta vocês esperar reconhecimento. O paciente não vai chegar aqui com um buquê de flor na mão, falando, muito obrigado. Alguns voltam, né? Tem pessoas sensíveis que voltam, dá presente pra gente, agracia a gente com alguma coisa, uma comida. Isso alegra realmente o dia. Mas a equipe precisa entender e ter a união que estamos todos no mesmo barco. Temos que atender de forma conjunta, porque se o braço quiser funcionar sem a cabeça ou sem o corpo, ele não vai. As pernas não vai a lugar nenhum sem a cabeça. E eu falo isso para eles, a organização pública, ela é um corpo perfeitamente em funcionamento. Se um tentar ser mais do que o outro, ou tentar andar sozinho, nós não vamos entregar o que a população espera de nós. O médico não vai conseguir entregar, porque ele vai fazer uma prescrição bem feita, vai atender bem atendido, mas o paciente não vai ter o medicamento. Ou, ao contrário, eu vou comprar o medicamento, o médico vai atender mal atendido e nós vamos alcançar o resultado. Então, é um trabalho em equipe. Então, parafraseando Mário Sérgio Cortella, quem faz cafezinho a quem atende o paciente lá na ponta, todos estão fazendo saúde. A pessoa tem que entender isso. Certo. E você acha que hoje, então, eles estão capacitados para isso? Está em um processo de evolução? Como que está? Falando da minha equipe, nós estamos num processo de evolução. A capacitação ela é diária, né? Muito se fala hoje na educação em educação permanente, e eu defendo educação permanente na saúde, educação permanente e contínua, né? Pois é necessário. A gente tem que estar evoluindo, recapitulando, vendo novamente e treinando e capacitando as pessoas. Porque a gente é assim, a gente entra no automático. A gente acha que sabe das coisas, né? Eu tenho que me policiar todos os dias porque eu acho que eu sei das coisas. E aí surge uma lei nova, surge uma portaria nova, surge uma coisa nova e a gente vai no automático. E Secretaria de Saúde às vezes parece que é receita de bolo, mas não é receita de bolo. Cada município é um município, cada realidade é uma realidade, cada situação é uma situação. Então você tem que estar sim trabalhando a educação permanente diária. Lá nós começamos esse processo de educação permanente, foi muito positivo, estamos dando continuidade, sempre que posso, incentivo, porque uma das coisas também que as pessoas não sabem é a quantidade de capacitação que a gente oferece dentro do Sistema Único de Saúde para os nossos profissionais, né? E por ser profissional de saúde, a pessoa tem acesso a isso. Então eu defendo educação permanente sempre, e a gente precisa fazer. Eu estou em evolução com a minha equipe. Cada dia eu aprendo um pouco mais também. Mas eu penso que a gente precisa buscar mais. Precisa criar esse setor de educação permanente dentro da saúde,
para que a gente possa não retroagir, porque por mais que você pense que não, mas até a pessoa que está fazendo a faxina lá do hospital, ela precisa de educação permanente. Porque, por exemplo, agora na pandemia, o regramento sanitário para os cuidados com limpeza mudou totalmente dentro dos hospitais, né? Dentro de espaços públicos. Então essa pessoa precisa, porque ela está ali fazendo aquilo ali a vida inteira. E ela não é culpada de, às vezes, fazer alguma coisa errada. Não, a responsabilidade é nossa de juntar a equipe, fazer educação permanente, trazer uma capacitação nova. Para quê? Para que o nosso usuário seja atendido da melhor maneira possível e que ele não sofra as intempéries da nossa irresponsabilidade ou da nossa ingerência por não ter feito essa capacitação adequada. Certo. Quase partindo para o fim aqui, fala para mim agora, município de Itaberaí. Duas coisas, a relação com a gestão municipal, como que é, se é boa, se não é, e algumas coisas que você poderia dizer que você conseguiu, acha que avançou, acha que está no caminho certo, o que conseguiu destacar na cidade de Itaberaí, no município de Itaberaí em relação à saúde nesses 1 ano e meio aí? Sim, a relação hoje, ela é boa, né? Quando a gente chegou no município, a gente chegou no meio do olho do furacão, né? No meio da pandemia. Tivemos muitas dificuldades por conta do momento inflacionário, falta de medicamento, falta de oxigênio, então faltava tudo, né? E esse advento dessa paralisação da saúde que ocorreu por conta da pandemia, que naquele momento era um desconhecido, mas foi necessário, porque muita coisa não era sabido e muita coisa era sabido também, que era uma realidade, que nós não existia leitos de atendimento para todo mundo que precisava naquele momento. Então, por isso que foi feito tudo que foi feito. Mas lá, a gente chegou no meio dessa situação que foi muito difícil e normatizar, voltar a fazer a saúde funcionar, foi muito difícil. Foi muito difícil porque nós, profissionais de saúde, eu me incluo nisso, nós perdemos o time daquilo que era a responsabilidade da saúde, né? Nós perdemos o time. Então, os grupos que existiam de hiperdia, gestante, tabagismo, os grupos das oficinas do CAPS, tudo que era serviço rotineiro da saúde, principalmente da atenção primária ou serviços dos pacientes crônicos, que são pacientes que dependem do serviço, eles foram paralisados com o advento da pandemia. Então, nós estamos sofrendo um problema muito grande com a retomada desse serviço, porque parece que as pessoas desaprenderam, né? Desaprenderam a trabalhar, desaprenderam a fazer as coisas e a gente está tendo essa dificuldade. No entanto, sim, tivemos alguns avanços, né, que vamos aí entregar ao longo desse período para a população. Já entregamos algumas coisas, né? Então, por mais que às vezes algumas pessoas possam dizer que não é importante, mas assim, nós renovamos praticamente toda a frota da Secretaria de Saúde. Ainda não terminamos porque muitas empresas com o advento da pandemia não estão entregando. Então nós renovamos quase toda a frota. Então veículos que levavam os pacientes para atendimento secundário nas policlínicas, em Goiânia, em Anápolis, Brasília, nós renovamos, que eram veículos que não eram velhos, mas já estavam muito rodados, veículos com mais de 300 mil quilômetros. Então vivia mais na oficina do que rodando. Então conseguimos já no final do ano passado fazer quase essa renovação juntamente com a prefeita Rita, né, que atendeu essa necessidade e viu a dificuldade de muitos pacientes que necessitam desse serviço diariamente. Então, esse é um ponto, conseguimos fazer isso. Conseguimos agora retomar os trabalhos, né, de prevenção, de atenção a esses grupos que são específicos, às vezes, da atenção primária e precisa ser acompanhado não só para a gente melhorar os indicadores do município, mas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, diminuir o número de óbitos, diminuir o número de mortalidade infantil, alcançar essas pessoas para que elas não entrem dentro do sistema grave. Só que esse momento pandêmico foi complicado, porque ele estrangulou essa fila. Ele ficou ali retendo essa fila durante 2 anos. Então hoje nós atendemos diariamente em Itaberaí pessoas que fazem procedimentos fora do município, seja uma consulta com um especialista, um procedimento cirúrgico,
um exame de média e alta complexidade, mais de 100 pessoas que nós atendemos diariamente, né? Sábado e domingo esse número é um pouco menor, mas atendemos diariamente, além daquilo que é absorvido no atendimento diário, né? Então, assim, se você for contar o tanto que isso mudou, quando esse final agora da pandemia, nós passamos de poucos atendimentos, Sim. porque estava focado em síndrome gripal, SRAG, paciente de Covid, né? Estava focado, nós passamos aí para 12, 15 mil atendimentos mês, você contando atendimento médico, né? Médico especialistas e profissionais especialistas de nível superior, né? Fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, psiquiatra. Muita coisa, né? Muita coisa. Então, assim, 15 mil pessoas por mês atendidas. Pelo porte do município, é um número satisfatório. Sim. É um número satisfatório. Precisamos avançar? Precisamos avançar. Reformamos 2 unidades básicas de saúde, retomamos depois de muita dificuldade. A prefeita Rita teve que trabalhar nisso, a gente teve que trabalhar juntamente com o apoio. Também não posso reclamar, a Câmara dos Vereadores foi sempre muito solícita em aprovar os projetos, em aprovar os orçamentos, em aprovar a lei, dinheiro que chega novo. Inclusive, a Câmara dos Vereadores, entendendo a necessidade da saúde, aportou no ano passado, devolvendo do 10º, em torno de R$500 mil, entendendo a necessidade que a Prefeitura tem de concluir a obra de 2 UBS, 2 unidades básicas de saúde, uma de porte 1 e de porte 2, em 2 bairros totalmente distintos um do outro e que a população precisa e que vão ser entregues esse ano, né? E que já está sendo feito licitações para compra de equipamentos, para poder entregar algo novo para a população, que vai ser um divisor de águas para nós, né? Nós vamos aí aumentar a nossa cobertura populacional em mais de 30% com essas novas unidades. Muita coisa, hein? Você está até esquecendo, muita coisa. Então, assim, o hospital que estava fechado, né? O hospital estava funcionando em uma ala. Nós chegamos e invadimos mesmo na gestão da prefeita Rita. Colocamos a internação para funcionar, colocamos muita coisa para rodar que estava parado. E continuam as obras, continuam o contrato de profissionais. Então, assim, tudo estava desestruturado por conta do que foi feito, né? O hospital ficou quase 8 anos fechado, né? Então, todos os protocolos, processos de trabalho, POPs, né? Comissões, segurança do paciente, POPs em relação ao trabalho dentro do hospital, tudo isso teve que ser reconstruído e refeito novamente para a gente poder abrir o hospital e solicitar alvará de funcionamento, que, se Deus quiser, eu acredito que esse ano a gente consiga. As pessoas às vezes não entendem, mas alvará sanitário hoje para você conseguir é uma dificuldade, é um UPA. Você aprovar um projeto, você conseguir. A normatização do SUS, ela exige um processo de trabalho muito bem feito, que é totalmente diferente, às vezes, de um estabelecimento privado. Então, eu não posso abrir uma porta de atendimento 24 horas sem ter lá uma quantidade X de médico atendendo, sem ter um RT respondendo, sem ter toda a normatização de trabalho dentro, de comida, de leito de descanso, para os profissionais que estão ali trabalhando, que a gente tem que responder. Resolvemos vários empecilhos jurídicos dentro do município, né, entre fornecimento de medicação e procedimento cirúrgico para usuários. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa, não acaba o serviço não. Resolvemos muitos empecilhos, estamos respondendo situações que foram deixadas, que nem essas 2 UBS, que foram de 2013. Olha para você ver, estava parado, o Ministério já tinha solicitado recurso de volta. O município ia ter que devolver mais de R$1 milhão das 2 unidades com correção, com juros e correção monetária, e a população não ia ter nem a unidade atendendo, ia ficar sem o dinheiro e ia ficar totalmente prejudicado, ou seja, um prejuízo triplo aí, entendeu? Para o município. Então, assim, está sendo desencravado, vai ser entregue, se Deus quiser, esse ano. Temos outras obras acontecendo também dentro do município. O Hospital Municipal é uma previsão que a gente coloque ele para funcionar na sua totalidade até o final desse ano, início do ano que vem. O alvará sanitário eu acredito que saia antes.
Muita coisa, hein? Muita coisa, muita coisa. Eu acho que... Até peguei essa surpresa, não sei, talvez você não veio preparado para listar tudo que foi feito, mas dá para ver que foi feito um trabalho intenso e eu acho que é muito travado o SUS, né? O SUS é muito bloqueado e às vezes um erro lá do passado, igual você falou, quase 10 anos, te prejudica muito aqui, às vezes outra gestão, outras pessoas... E o secretário responde. Mesmo que o erro for de outro gestor, responde solidariamente, só para lembrar, desculpa interromper. Mas tranquilo. Carlos, eu queria já partir para o final, eu queria que você desse um recado, se você pudesse. Se você tivesse algo para falar especificamente para uma pessoa que utiliza o SUS. Tem algum recado? Porque às vezes a gente vê pessoas tomando medidas, ações que às vezes vão contra, né, o que pensa, porque às vezes no momento de emoção ali não foi atendido, tá? Mas tem alguma coisa que você poderia falar para um usuário do SUS? O que ele pode fazer quando dá errado? O que ele pensa? Tem alguma coisa específica que você acha que vale a pena? Eu sei que você falou que era para finalizar, mas eu vou te enrolar mais um pouco. Não, mas relaxa. Você tocou num ponto interessantíssimo hoje que compromete boa parte do orçamento do SUS hoje, que se chama judicialização em saúde. A pessoa entrar com a justiça contra, tipo isso. Assim, eu quero isso. Exigindo, às vezes, o direito dela ter acesso a uma medicação ou a uma cirurgia, a um procedimento. Na grande maioria das vezes, já existe estatística para isso. Eu vou dar o recado. Na grande maioria das vezes, aquela pessoa ela não é prioridade. Ela não é prioridade na fila, ela não é prioridade no procedimento, ela não é prioridade, na grande maioria das vezes. A grande dificuldade é que a gente não tem como classificar a dor, o sentimento e a necessidade de cada indivíduo, né? E aí eu falo, aí quem chega na frente bebe água limpa. E às vezes aquele indivíduo judicializa e consegue às vezes um medicamento. Não estou dizendo que não precise. E nem estou dizendo que é todo mundo. Outras judicializações não são... Não, tem gente que entra e precisa mesmo. Precisa de uma medicação. E como o SUS ele é tripartite, né? Município, Estado e União. Como ele é tripartite, existe essa dificuldade de entendimento de saber o que é responsabilidade do município, o que é responsabilidade do Estado, o que é responsabilidade da União. Então, o meu recado para aqueles que precisam, quando você não conseguir, nós temos uma ferramenta que é do SUS, ouvidoria. Tem 0800, tem, eu esqueci agora, se é 156, mas ele é um número único do Ministério. Você pode ligar, você pode fazer contato por e-mail e você pode fazer sua denúncia que eles vão te responder. Eles têm, essa é uma ferramenta, né? Se você não conseguir dessa forma, normalmente, os municípios também têm, dentro da Secretaria de Saúde, não todas, nós temos uma assistente social para atender aquelas demandas que a pessoa às vezes não foi atendido corretamente, alguma coisa necessária que ela pode levar para aquela pessoa, que ela vai tentar achar a porta de entrada para aquela pessoa, né, do procedimento, da cirurgia, do medicamento, para poder atender. E aí nós temos essas divisões dentro da saúde que às vezes dificulta o acesso das pessoas. Então, quando você precisar, procure esses caminhos, porque às vezes você vai conseguir até mais rápido do que uma judicialização. Porque a judicialização ela não depende só do entendimento do gestor, ela não depende só do entendimento do prefeito, ela não do procurador do município, ela também depende do entendimento do judiciário, do Ministério Público. E às vezes você vai pegar uma vertente onde o próprio judiciário às vezes vai te negar ou vai te dar o acesso, entendeu? E você às vezes não vai conseguir. E a grande dificuldade que a gente tem é que é nossa cultura mesmo, né? A nossa cultura ela é diferente de outros países do mundo, né? Então, quando a gente tem uma necessidade de saúde, né? De saúde não, né? De doença ou de quase morte, por ser um ente querido, por ser um parente, por ser uma mãe, um pai, nós nos tornamos, a nossa situação se torna prioridade, porque a gente tem um relacionamento e um vínculo com aquela pessoa, né? E às vezes tem pessoas que estão na frente precisando mais do que você, né? E a gente não vai compreender nunca isso. A gente vai querer que o nosso direito de ser atendido seja antes de qualquer pessoa. Então, às vezes você chega com uma dor de cabeça na unidade básica de saúde para poder ser atendido, só que você tem essa dor de cabeça já tem 6 meses.
Aí a pessoa fala assim, eu não tenho vaga para hoje, mas eu vou te atender amanhã. Aí a pessoa fala, nossa, mas olha que absurdo, eu estou morrendo de dor de cabeça e não posso ser atendido. Mas por quê? Por isso que eu falei de usos e costumes, é a nossa cultura, entendeu? Nós, brasileiros, nós não temos o hábito de prevenir. Nós temos o hábito de tratar, de uma medicina curativa, né? Então a gente gosta, nós somos o quê? Hospitalocêntricos, nós gostamos de ir lá no PS, no pronto-socorro, na UPA, no pronto atendimento, vou lá, tomo minha medicação na veia, intramuscular e resolvo meu problema e vou embora. Só que amanhã eu tô lá de novo, porque às vezes a minha dor de cabeça é proveniente de uma hipertensão que está descontrolada já há meses e eu não fiz nenhum exame, eu não fiz um teste, eu não fiz nada. Então, a gente tem que procurar prevenir mesmo, para a gente não precisar. Porque é o grande diferencial da saúde do Brasil. Nós deixamos para o final. Nós não cuidamos antes, nós não temos um cuidado. E eu me incluo nisso, eu sou brasileiro também. Né? Eu deixo para a última hora, a hora que o negócio, a diabetes me pegou, a hipertensão me pegou, o problema vascular me pegou, né? E a gente é assim, por conta da correria, do dia a dia. Então, meu recado é, cuide da sua saúde, não deixe para a última hora, o sistema está aí, tem acesso. Se você cuidar a tempo da saúde, você vai ter o seu acesso garantido. Agora, quando chega no final da linha, que você precisa de uma cirurgia com vascular, que você precisa de uma cirurgia com o cardiologista, com o neurologista, o número de pessoas que tem para atender essa quantidade de pessoas é muito pequeno, entendeu? Nós não conseguimos nem se contratar mais, nós não vamos resolver a fila, né? E a fila, ela sempre vai existir, a fila não vai ter. O que a gente precisa fazer? Cuidar, prevenir, procurar o serviço de saúde antes do problema acontecer, para que você seja atendido de forma eletiva, tranquila, sem você passar por um problema. Logicamente que ninguém pode prever um infarto, um AVC, mas cuide da sua saúde, para quando você tiver um infarto ou você tiver um AVC, aquele profissional neurologista, cardiologista está lá pronto para solucionar o seu problema. Esse seria o meu recado. Muito obrigado, foi um recado importante para mim também, para todo mundo que está escutando aí. Eu te agradeço, Carlos, é um prazer ter você aqui e com certeza quando precisar e quando quiser volte mais vezes. Itaberaí está bem servido, né? Assim, como a gente falou com a Verônica, em Chapadão do Céu há poucos dias, agora a gente falando com você, também é outro município que está bem servido, é Itaberaí, assim como Chapadão do Céu está bem servido com a Secretária de Saúde Verônica, Itaberaí está bem servido com você também, com o seu trabalho. Obrigado. E muito obrigado mesmo, realmente foi muito importante. Às vezes coisas que você falou que são óbvias para você, a pessoa que está assistindo em casa no celular, que vai ver o vídeo inteiro, vai ver uma pílula, vai achar interessante, vai pesquisar mais, vai entender alguma coisa. Então vale muito essa participação e às vezes a saúde sair de dentro do hospital ali e cair para dentro da comunidade, né? E por isso eu te agradeço muito pela disposição e pela disponibilidade. Gisele, eu que agradeço a oportunidade mesmo de poder estar aqui e falar um pouco de saúde. E falar do que a gente gosta é bom demais, né? Mais fácil, né? É muito mais fácil. Então, assim, se fosse para falar, a gente ficava aqui o dia inteiro falando, né? Então, falar do que gosta é muito bom. E obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pelos elogios também. E a gente só tem a agradecer também essa parceria, essa linha, né, direta que vocês têm com a gente, que também sempre abrindo as portas e ajudando a gente também em muitas coisas aí que às vezes a gente também não consegue resolver sozinho. Então essa parceria é uma via de mão dupla, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui hoje e ter sido convidado por vocês. Obrigado a você, toda a sua equipe que está aqui nos assistindo também e esse pessoal que participa desse projeto aí. Obrigado mesmo. Tudo de bom, obrigado. Finalizando mais um quadro Mais Saúde do Manchete Goiás, o seu canal de notícias.